e tem uma desvalorização dos seus títulos. Quem é que o vai indemnizar? Ou seja, o sistema de indemnização a investidores serve para estes casos? Ora, estes e outros assuntos são aqueles que nós vamos tratar no programa de hoje. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. O Pé de Meia, como Vossa Excelência sabe, é o programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós aconselhamos a poupar, mas para investir. Ora, isso é diferente de pôr o dinheiro embaixo do colchão, ok? Ora, semanalmente nós estamos aqui à segunda-feira às 12 horas para esclarecer as suas dúvidas. Mas antes de irmos ao programa de hoje, vou fazer o disclosure que faço sempre, lembrar que o Pé de Meia só é possível porque nós temos uma parceria com a Optimize, com a Bluecrow, com a Square Management, com a APFIP, que é a Associação do Setor, e eu recordo, faz um excelente trabalho, e além disto há Mel Empresas. Ora, qual é o tema desta semana? Sistema de indemnização a investidores, assim é que é, SII. E porquê é que vamos tratar o tema esta semana? Porque tivemos muitos espectadores que nos colocaram algumas questões sobre a proteção dos investidores. Isto é, em que situações é que os investidores estão protegidos, nomeadamente por este SII, e em que situações é que não estão? Ora, é exatamente isso que vamos falar hoje com o Pedro Lino. Pedro, é uma questão relevante, não é? Bom dia, Camilo. Sim, é muito relevante porque eu acho que por sistema de indemnização aos investidores, muitas vezes as pessoas têm a percepção errada do que é que o sistema efetivamente cobre. E o sistema foi criado mais para proteger os investidores, mas para proteger caso os participantes, nomeadamente bancos, corretoras, sociedades gestoras, falissem e não pudessem restituir ou os títulos ou o dinheiro aos participantes. Pois. E não foi criado para outros... O alerta que quero fazer aos espectadores, e por isso é que eu fiz esta pergunta ao Pedro, e por isso é que é importante o esclarecimento. A dúvida do espectador era, eu tive aqui um problema com investimentos que fiz em bolsa, perdi dinheiro, há algum sistema que me compense? Não há, isto não é um depósito de abraço. Seria um seguro, teria que fazer um seguro para contra perdas de valores mobiliários que não existe, pelo menos em Portugal. Mas neste caso o sistema de indemnização não cobre perdas ou de desvalorização, mas mais, não cobre, por exemplo, falências de empresas onde o investidor tenha investimentos, seja em ações, seja em obrigações. Quando está cotado, que estão esgotadas, ou obrigações ou ações. Sim, por exemplo, o caso do BES, das obrigações do BES, quem tinha investimentos, ou da Portugal Telecom, quem tinha investimentos em obrigações e que não pagaram, a empresa não pagou, ou empresas que tenham falido, o sistema de indemnização não paga esse tipo de prejuízos. Porquê? Porque a origem do sistema de indemnização não é pagar, não é recompensar não é eliminar o risco. Não é eliminar o risco, exatamente. Ou seja, não é recompensar o investidor que correu o risco, perdeu tudo, olha, e agora está aqui o seu dinheiro de volta. Não. É pelo contrário, é cada um quando investe tem que fazer a sua análise de risco e perceber, se eu investir nesta empresa ou naquela, seja em ações, seja em obrigações, a empresa vai pagar, vai devolver o meu dinheiro. Pronto. E o que o sistema de indemnização diz eu vou proteger face aos intermediários que estão no mercado, e se por acaso acontecer alguma coisa a algum deles, seja mais uma vez a um banco, a uma corretora, uma gestora, etc., então aí sim, e se os ativos não tiverem segregados e se não se conseguir restituir o capital todo, então o sistema de indemnização pode ser chamado a entrar em compensar os investidores até um montante máximo de 25 mil euros por investidor. A questão andou no ar aqui há uns anos, quando aconteceram aquelas falências, e nomeadamente aquelas situações em que investidores tinham colocado dinheiro em alguns instrumentos financeiros, nomeadamente não foi do caso do BES, foi de uma instituição que já não me recordo qual é que foi a falência. Ou seja, isto é destinado a proteger os investidores em relação à intervenção dos intermediários, não necessariamente em relação à falência da empresa. Exatamente. As empresas, isso é o risco do investidor por ter tomado aquela decisão de investir na empresa A, na empresa B ou na empresa C. E aí o sistema não vai pagar. Já me estou a lembrar, é que houve uma tentativa de colocar alguns das pessoas que perderam dinheiro com aqueles instrumentos financeiros no sistema de indemnização a investidores. E provavelmente o sistema disse que não. Ora bem, claro, e que fazia todo o sentido. Pedro, já agora,
Tudo isto tem um limite, obviamente. Não é? No caso dos depósitos a prazo, já sabemos que é 100 mil euros por contribuinte e por conta. Aqui no caso dos investidores, qual é que é o valor? São 25 mil euros por investidor. Ou seja, se o investidor tiver várias contas, não acumula. Pois. Ele tem um limite máximo dos por investidor de 25 mil euros. Mesmo que tente diversificar e ter 3 contas de investimento. Sim. Não, existe um máximo de 25 mil euros. Por isso não adianta muito diversificar. Mas também convém dizer o seguinte: no caso dos investimentos, é a obrigação dos intermediários financeiros de terem o que se chama segregação patrimonial. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu, como investidor, quando faço um depósito de 1 milhão de euros, esse 1 milhão de euros tem que estar segregado em contas, ou então, no caso dos fundos de investimento, tem uma conta segregada, a conta do fundo de investimento é auditada externamente, etc. Ou seja, se a entidade participante do sistema de indemnização de investidores falir, muito dificilmente o investidor não receberá o que tem. Porquê? Pois. Porque ele tem unidades de participação ou tem ações. As ações, os títulos, são do investidor. E existe um dever em Portugal, que está consagrado, que é a segregação patrimonial. Ou seja, eu não posso misturar os fundos próprios com o dinheiro de clientes. Se isso for cumprido, claro que pode existir sempre fraudes, etc., mas por isso é que a Comissão de Mercados também anda atenta, existem os auditores externos ou internos, e esta segregação é muito importante, porque no caso da falência de uma instituição, significa que o investidor está protegido em termos de capital e em termos de dinheiro. Aliás, o sistema de indemnização nos últimos, desde do ano 2000, quando foi criado, ele apenas teve prejuízos, pelo menos nos últimos 3 anos, com 2 entidades, e não foram montantes muito elevados. Porquê? Porque mesmo as entidades que estavam em dificuldades já tinham que cumprir este dever subjacente. Exatamente. Que assegurava a proteção dos investidores. Pedro, qual é que é a proteção que é dada pelo SI? Protege todos os investidores? Protege todos os pequenos investidores. Okay. E por pequenos investidores são investidores individuais, até investidores que tenham empresas. As empresas também estão protegidas. Não protege quem? Os bancos, as grandes instituições, os fundos de pensões, os fundos de investimento, porque esses já são chamados institucionais e o sistema não vai cobrir essas entidades. Também não cobre, também exclui alguns casos muito interessantes, que são, por exemplo, administradores de empresas que tenham falido. Por exemplo, imagine um administrador de uma empresa de investimento, ou de um banco, de uma corretora, de uma sociedade gestora que tenha falido. Esses investimentos pessoais não estão cobertos. No fundo, o que o sistema tenta é ser justo, quer dizer, olha, se fez parte do problema ou se provavelmente sabia, todas as suas contas não estão protegidas. Por isso é que na altura do BES nós vimos alguns administradores do banco a tentarem tirar o dinheiro e a fazerem levantamentos, porque isso não estaria coberto por qualquer sistema de indemnização, porque eles também faziam parte do problema e não da solução. Foi um bom sinal. Pedro, a lei que cria o SEI clarifica de forma muito explícita em que casos é que o investidor beneficia da cobertura do SEI, que são 3 casos: o intermediário financeiro em incumprimento, que foi aquilo que o Pedro disse, o investidor ser elegível para efeitos da cobertura e, em terceiro lugar, o crédito do investidor ser elegível para efeitos de cobertura, que isto também é muito importante, que é o crédito ser elegível. Sim, e aqui há uma distinção a ser feita, é que só são elegíveis os créditos ou montantes que sejam destinados ao investimento em valores mobiliários, ou seja, investimento em ações, obrigações ou títulos. Ou seja, se o investidor tiver 100 mil euros, 50 mil, o montante que for, mas que não seja para efeitos de investimento no mercado, ele está excluído disto. Ou seja, o sistema, o que tenta fazer, e nos bancos muitas vezes encontramos 2 sistemas de indemnização. O de garantir depósitos para os depósitos, que são 100 mil, e depois, se eu quiser fazer uma aplicação financeira ou investir em valores mobiliários, o banco cria uma que se chama uma conta de títulos ou uma conta de instrumentos financeiros, onde posso ter ações, obrigações e também liquidez. Essa liquidez, se for para investir em instrumentos financeiros, sim, estaria abrangida. Ou seja, todos os montantes que não estiverem nessa conta,
que seja uma conta de registro e depósitos ou de instrumentos financeiros, não estarão elegíveis. Por isso também é importante escolhermos a corretora que vamos, a corretora, os montantes que vamos alocar, os montantes que estão disponíveis. É muito importante também perceber se o intermediário financeiro está ou não registado no sistema de indemnização aos investidores. É um trabalho que o investidor tem que ir fazendo. Sim, Pedro, alguns espectadores escreveram, diziam assim: vocês estão sempre a falar de PPR, estão muito preocupados com as poupanças e com a reforma dos portugueses. E diz assim o espectador: olha, mas os PPR estão cobertos pelo sistema de indemnização? Mas essa é uma excelente pergunta, porque nem todos os PPRs estão cobertos pelo sistema de indemnização aos investidores. Está a ouvir? Agora preste muita atenção à explicação que o Pedro vai dar. Sim, apenas os PPRs sob a forma de fundos mobiliários, ou seja, os PPRs emitidos pelas sociedades gestoras, as sociedades gestoras de fundos de investimento estão cobertos e abrangidos pelo sistema de indemnização aos investidores. Ou seja, os PPRs sob a forma de seguros emitidos pelas seguradoras ou unit links não estão cobertos por esse sistema. E é muito importante dar esta informação, porque eu já vi aos balcões dos bancos venderem unit links sem esclarecerem os clientes sobre esta matéria. Sim, e os unit links não estão. Ou seja, tudo o que está no âmbito das seguradoras não está abrangido por este sistema de indemnização aos investidores, e por isso é que é preciso ter cuidado e pelo menos esclarecer os investidores. Até porque, Pedro, tinha aqui precisamente uma pergunta sobre isto, que era: então e os seguros de capitalização estão abrangidos pela FI? Os seguros de capitalização também não estão abrangidos pelo sistema de indemnização aos investidores. Ou seja, eu acho que a forma simples de se pensar é um investidor, se pensar tudo o que estiver ligado a seguradoras, ou seguros de capitalização, fundos de capitalização ou fundos de PPR sob a forma de que são emitidos pelas sociedades de seguradoras, sob a forma ou de fundos de pensões, não estão abrangidos pelo sistema de indemnização. Apenas as sociedades gestoras de fundos de investimento mobiliários. Essas são as únicas que estão abrangidas. Pedro, agora imagine que o problema já ocorreu e as pessoas precisam de recorrer ao sistema. Como é que isto faz do ponto de vista de procedimento e do ponto de vista administrativo? A CMVM tem no seu site a forma de contactar. Na área de particulares há um campo específico de sistema de indemnização aos investidores e terão que contactar a CMVM, expor o seu caso. Que é a CMVM que gera isto? É a CMVM que gera. Aliás, a administração do fundo do sistema de indemnização dos investidores é comum à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários. Portanto, eu faço a pergunta que havia um espectador que perguntava se tinha que ser no Banco de Portugal. Não é do Banco de Portugal. Isto é tudo matéria do âmbito da CMVM. Exatamente. E no site da CMVM, na área de particulares, depois há lá um campo, uma área só do sistema de indemnização aos investidores. Por isso não tem nada a ver com o Banco de Portugal. O Banco de Portugal é o sistema de garantia, o Fundo de Garantia e Depósitos. Sim. É muito importante dizer aos espectadores, obviamente nós estamos aqui preocupados com a questão da segurança, que é aquilo que preocupa muita gente. Mas é preciso dizer, e a gente vai realçar isto mais uma vez, nós aqui no programa não aconselhamos a compra individual de ações. Okay? Você pode comprar, isso é da sua inteira responsabilidade. E porquê é que eu estou a fazer este alerta? Porque há um número crescente de espectadores que nos escreve a dizer assim: mas há outros canais ou outros sites onde fazem aconselhamento de ações. Olhe, faça por sua conta e risco. Nós aqui não queremos criar situações difíceis para os investidores. E a preocupação sempre é dizer: nós não temos tempo para estar a acompanhar os mercados diariamente, há profissionais especializados que fazem isso e, portanto, é nesses que nós temos que confiar. Portanto, no meio disto tudo, além da questão da proteção, não se esqueça de uma coisa, é que, como disse o Pedro, as valorizações destes títulos não são cobertas pelo sistema de indemnização de investidores. E, portanto, se você quiser ter segurança nos investimentos, tem que confiar nos profissionais especializados. Isto é sempre um disclosure que a gente gosta de fazer. Sim, e há mais agora que falou de aconselhamento, há um caso muito interessante que também está previsto e que está excluído do sistema de indemnização dos investidores, que é o aconselhamento. Exatamente. Ou seja, tudo o que seja aconselhamento não está incluído na indemnização, no que seria o processo de indemnização aos investidores. Sim. Porquê? Porque o aconselhamento já deriva de um serviço. Exato. Já deriva de um risco que é tomado depois
pelo investidor derivado desse aconselhamento. E Por a isso, pessoa tem que estar consciente disso. e tem que estar consciente disso. E o aconselhamento, eu percebo que cada vez mais nas redes sociais as pessoas procurem o aconselhamento, mas é preciso terem cuidado, porque muitas vezes há imensas burlas, há quem venda serviços de aconselhamento e muitas vezes não estão registrados na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários. Por isso, o conselho é, mesmo que a questão das ações individuais, é preciso ter cuidado, que tipo de aconselhamentos são esses, se são legais ou não, e se quem está a emitir esses conselhos está registrado na Comissão de Mercados, seja a título individual, seja através de uma empresa. Porque hoje em dia é muito fácil criar um buzz sobre algum tipo de empresas e criar aquele apetite para as pessoas começarem a seguir e depois convencê-las a investir, quando na realidade pode não ser adequado esse investimento direto, porque muitas vezes até é muito concentrado. Exatamente. Bom, olha, foi o programa desta semana sobre sistema de indemnização a investidores, respondendo a questões colocadas por espectadores. Já agora, vou anunciar, dentro em breve, nós iremos fazer um programa absolutamente live, mas não é live no sentido de que está a ser transmitido naquele momento, não. É live em que vossas excelências deste lado vão poder colocar as questões ao Pedro e outras pessoas que vão estar connosco na sala. Vamos marcar isso brevemente, Pedro. Pedro, muito obrigado por ter vindo ao programa. Bom, antes de irmos embora, quero só lembrar que o Pé de Meia é possível graças às parcerias que a gente tem com a Bluecrow, com a Optimize, com a Square Management, com a APFIP, que é a Associação do Setor, e eu recordo, faz um excelente trabalho, e além disto há Mel Empresas. Fique bem. Nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. Muito obrigado.